Meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu peço perdão, cheguei um pouco atrasado, minha família não pôde vir. Ô Lucas, perdão, você me perdoa em Cristo Jesus, né meu irmão? Oh meu Deus, calculei, é a primeira vez que eu venho aqui, é longe, lá na minha casa. Gente, eu nunca tinha vindo para esses lados. Aliás, eu moro em Piracicaba há 2 anos e meio, né? Fazer 3 anos agora, mas eu nunca tinha vindo para esses lados. E que alegria estar aqui. A igreja é muito bonita. Gente, mais bonita que com vocês aí. Pastor Fred, pastora Miriam, eu estava ali, os louvores, que bênção. Deus, assim, o Espírito Santo, né, se manifestando poderosamente em nosso meio. Eu não posso deixar, pastor Fred, de entregar uma palavra ali que Deus colocou no meu coração para você, para Miriam, de que vocês têm sido fiel no pouco. Se prepara. Eu estava ali e eu não me contia naquilo que Deus falava no meu coração. Que Deus confiou a vocês algo. Que vocês têm trabalhado esses talentos. Que não passa desapercebido aquilo que vocês têm feito. Vocês levam com vocês a presença de Deus em tudo que vocês fazem. Isso não se consegue ensinar no seminário. A intimidade e o poder de Deus sobre a vida de vocês. E Deus deseja usá-los em outros lugares. Vai chegar esse tempo. Quando chegar, vocês atribuam a glória a Deus. Eu só estou falando o que Deus falou no meu coração. Recebam essa palavra em nome de Jesus. Meus irmãos, minha família não veio hoje. Peço desculpas. Paulinha, Dani, Davi tiveram um final de semana intenso. Acabaram de chegar quando eu vim. Mas trago aqui o abraço deles para aqui, para a família da Ebenezer. E eu queria já, meus queridos, pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 18, nós vamos ler do 3 ao 5, Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 18, nós vamos ler do verso 3 ao verso 5, mensagem nessa noite. Diz a palavra do Senhor. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino, no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Meus irmãos, vamos fazer mais uma oração. Meu Deus, muito obrigado pela sua presença em cada cântico, em cada palavra de oração, em cada leitura, ó Deus das Escrituras. Nós cremos que o Senhor está em nosso meio. É perceptível o teu Espírito. Neste momento, o Senhor, esta é a igreja do Senhor, esta é a palavra do Senhor. Que a honra e a glória seja sempre tua. E que, Senhor, eu seja apenas um instrumento, apenas um servo, diante de um Deus tão poderoso. Fala conosco nessa noite, fala poderosamente conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Jesus, ele está aqui conversando com seus discípulos e ele usa uma figura muito compreensível para falar, para nos ensinar-nos algo sobre o reino de Deus. Ele usa a figura das crianças. Todos podem entender esse ensinamento, todos. Quem aqui não é pai, ou é tio, ou enfim, ou já foi criança, na verdade, só nenhum nem outro, mas já foi criança. Então Jesus usa uma figura que
todos nós podemos entender. E o assunto desta mensagem é sobre humildade. Se você reparar, nós cantamos sobre isso. Todas as canções. Deus abençoe, Fred. Deus abençoe. E cantaram até uma canção que eu ia pedir para cantar. É ou não é Deus? E eu ia pedir. Eu falo, não vou pedir porque eu acredito no Espírito Santo que Ele vai conduzir. Olha que benção. Todas as canções falaram sobre isso, sobre humildade. Eu queria falar sobre humildade nessa noite. O título da mensagem é Como Crianças. E o desejo nessa noite é que, se desejarmos entrar no reino dos céus, nós temos que ter uma vida de íntima comunhão com Deus, né? Se nós desejarmos ter acesso à eternidade hoje, estar com Deus hoje na eternidade, nós precisamos ser humildes como crianças. Queridos, nós lemos esta passagem, Mateus 18, do 3 ao 5, e os discípulos, é interessante, que eles discutiam totalmente o contrário. Eles queriam saber quem dentre eles era o top one, o mais importante. Quem que era o mais importante? Jesus estava falando sobre tantas coisas importantes. Jesus falava sobre o que estava por vir, o sofrimento futuro. Jesus, nesses momentos, ele falava mais claramente sobre a sua missão, sobre o seu propósito. Mas os seus discípulos, eles manifestavam um desejo de grandeza do seu coração. Eles discutiam quem era a maior autoridade ali, quem merecia um tratamento preferencial de Deus, ou quem que era o preferido de Deus. Eu não sei o que passava na cabeça deles, sinceramente, porque Jesus, assim, os amava muito mesmo para andar com essa turma. Porque se você reparar, na última ceia, que está registrado lá em Lucas 22, eles falavam a mesma coisa. Quem que era o maior? Eu não sei o que passava lá. Gente, nós fazemos às vezes a mesma coisa, né? Nós queremos ser o preferido de Deus, nós queremos ser maior que os outros, né? A expectativa desses discípulos, no contexto que eles viviam, né, era que o Messias, como nós lemos aqui em Isaías, era que fosse um Messias, um libertador político. A expectativa deles era essa. Sobre essa perspectiva de um libertador político, eles analisavam equivocadamente aquela situação, o ministério de Jesus, tudo que ele fazia. Eles queriam status, poder, honra. Eles queriam. Eu não sei se você já ouviu da revolta dos Macabeus. Esse foi um período onde, há mais de 167 anos antes de Cristo, foi um grupo de judeus, antes da vinda do Senhor, eles se ergueram politicamente, se organizaram militarmente, para fazer essa libertação do povo de Deus, mas na arma, na política. E aí eles conseguiram alguma coisa, mas depois veio o Império Romano, acabou com tudo. Mas os discípulos, a expectativa deles era essa, que Jesus, quando viesse, viria instalar, viria impor o seu reino terreno. Por isso, nessa discussão, não, eu vou querer ser o primeiro-ministro, eu vou querer ser o ministro da chefe da Casa Civil, não, eu vou querer ser... Era essa a discussão. E Jesus, de cara, já falava que o reino dele, Jesus não veio para implantar um reino desta terra. João 18,36 diz, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, ele fala sobre isso. E nessa conversa, ele aproveita para ensinar um princípio que não pode ser esquecido por nós nos dias de hoje, que é a figura de uma criança, sobre humildade. A criança, naquele contexto social, era marginalizada. A criança, né, na sociedade antiga, ela não tinha poder de influência, ela não tinha poder de decisão, criança não tinha cargo, não liderava, não tinha status. Jesus usa a figura de uma criança para confrontar o desejo de grandeza daqueles homens. E eu queria destacar aqui 4 características presentes nas crianças, que nós podemos e precisamos relembrar todos os dias, alinhadas a esse ensinamento de Jesus, aplicáveis aos nossos dias. Nós que hoje somos tão incentivados a aparecer, a mostrar, a tirar foto,
tomar um lanche, olha aqui, tira foto, olha o lanche que eu estou comendo, olha onde eu estou, olha com quem eu falo, olha, meu Deus do céu. Nós não podemos desejar isso, sermos grandes. E Jesus vem e nos fala que nós temos que ser como crianças. E como é que são as crianças? Quem é pai, mãe vai saber aí. Há muito tempo, às vezes, mas vai lembrar. Primeira característica, a inocência. Não é verdade? Nós temos a criança aqui. Qual é o seu nome? Desculpa. Oi? Ana, Ana. Você vai ser, olha, pode estar aqui nessa noite, porque é a única criança, né? Olha que bênção. Os meus não vieram, né? Estariam correndo aí, gritando, abençoando, mas estão lá intercedendo por mim. Primeira característica, a inocência. Inocência, que não faz mal, ingênuo, singelo, que confia facilmente, puro, honesto, inocência. A pureza, ela está presente na vida das crianças, né, gente? Que gracinha. Tem hora que, né, só misericórdia de Deus. Mas na maioria das vezes, ela é inocente. Você vê a todo momento, inclusive o adversário atentando contra a pureza de nossas crianças. Coisas, né, na internet, coisas. A inocência nos permite enxergar as circunstâncias da maneira mais simples, pura, singela. A pureza do nosso coração, meus irmãos, nos permite nos achegarmos a Deus, pois, diz a palavra, somente com a inocência, a pureza, nós podemos ver as suas obras, como Jesus ensina em Mateus 5:8, bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. Queridos, nós perdemos a inocência, a pureza do nosso coração, das nossas vidas, quando deixamos colocamos coisas impuras, coisas que não vêm de Deus sobre os nossos olhos. Nós perdemos isso. Em Mateus 6:22 Jesus fala sobre isso, que os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos, diz a palavra, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas Satanás, por vezes, por diversas maneiras, tenta corromper-nos, tenta tirar a nossa inocência, a nossa pureza. A todo momento, queridos, todos os dias. E nós precisamos ser como Davi, quando ele diz no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, inocente, singelo, e renova em mim um espírito inabalável. Queridos, nós não temos a autocapacidade de mudar o nosso coração, transformar-nos por nós mesmos. Nós precisamos da graça, da bênção de Deus, do agir do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos puros. O Lucas leu no início, né? Está lá a visão do profeta Isaías, um homem numa posição destacada na sociedade, um homem que viveu um contexto ali turbulento politicamente, do povo de Deus, e ele tem uma visão, seu chamado. E ele fala, olha Senhor, me purifica, eu sou de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros. E a presença de Deus o alcançou. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para nos purificar. Nessa noite Deus deseja purificar o seu coração, purificar a sua mente. Peça a Deus. Nós precisamos, cria em nós, Senhor, um coração puro. Primeira coisa é a inocência da criança, é lindo. Segunda coisa, a vulnerabilidade das crianças. Vulnerabilidade tem a ver com fragilidade. É ser indefeso, desarmado, exposto. Uma criança, querido, sempre precisa ser protegida, guardada por um adulto. O Davizinho acabou de chegar de uma festa de aniversário. Gente, esse final de semana teve muita festa. A gente aproveita com a criançada, mas a gente gasta comprando presente também. Lucas, vai chegar a tua hora aí, meu irmão. Gente, e aí o Davizinho chega com um pacotinho assim de chocolate. Ele pede, papai, me ajuda. Gente, um pacote, ele não consegue. Ele está pedindo minha ajuda. Tá vendo? Frágil. Davizinho, de repente, ou Dani, teve um dia da gente dar uma trombada nele. Meu Deus do céu, olha o meu tamanho, o meu peso. Coitada da criança, né? Não mandei para o hospital porque Deus é bom. Mas frágil. Inclusive no dia 18 de maio desse mês,
é celebrado o Dia Nacional de Combate, por exemplo, ao abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes. O mundo sabe da fragilidade das crianças. Nós precisamos, meus irmãos, nos levantar e cuidar de nossas crianças. Mas essa é uma característica delas. Crianças são vulneráveis fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Pais precisam cuidar de seus filhos. Pais precisam se colocar na brecha, cuidar, orar, interceder. Antes de eu vir para cá, os meninos oraram por mim, mas essa cultura de abençoá-los eu herdei do meu pai. Meu pai todos os dias, antes de sair de casa, ele colocava as mãos sobre a minha cabeça e abençoava a mim e minha irmã. E essa quinta-feira eu tive uma experiência de precisar resolver algumas coisas em São Paulo, dormi, já fui ver meus pais, e na quinta-feira de manhã, estava eu lá, cabelo branco, meu pai também, puxei dele, e estava meu pai me abençoando, como um pai precisa abençoar seus filhos. Queridos, quando Jesus usa essa figura da criança, da vulnerabilidade, ele afirma que é dessa maneira que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Desarmados, sem indefesos, frágeis, expostos diante de Deus, sem reservas diante de Deus. E não tem outra base bíblica que me veio à mente, senão o próprio Salmo 23, que a gente falava esses dias nos nossos encontros de oração. Né? Lucas, não sei se você estava nesse dia que nós falamos do Salmo 23, não estava em lua de mel, estava melhor que nós lá, estava curtindo. Mas nós falamos do Salmo 23, porque o Salmo 23, Davi, ele fala da figura da ovelha e do pastor. Ele usa duas figuras para falar de Deus, uma é do pastor e outra é do anfitrião, e nós ficamos falando da figura do pastor. E Davi fala da vulnerabilidade de uma ovelha, gente. Não sei se vocês já criaram ovelha, eu nunca criei uma ovelha, nem tenho essa aptidão. Mas a ovelha é um animalzinho vulnerável. Ela precisa de alguém que indique a ela onde está a água, para que mostre. Olha que situação vulnerável. Ela precisa de alguém, até se a ovelha cair, dependendo do volume de lã, ela não consegue desvirar, ela vai morrer. Essa figura do Salmo 23, e na nova tradução, na linguagem de hoje, é muito linda. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós dependemos do Senhor. Ele me faz descansar em verdes pastos e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me protege e me diriges. Nós não temos, querido, capacidade de proteger a nós mesmos. Ah, não, mas eu sou fortão. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu não sei o que e tal, eu faço Krav Maga, interessante, amém, você faz, né? Mas queridos, nós somos vulneráveis diante de Deus, diante do reino do Senhor, nós somos frágeis diante desse Deus, e nós precisamos retomar essa característica, esse atributo de nos colocarmos vulneráveis diante do Senhor. Nós precisamos urgentemente reconhecer nossa fragilidade, nossas vulnerabilidades diante desse Deus. Terceiro ponto, e penúltimo, é a dependência. Uma criança, ela é dependente dos seus pais, né? Ou incapaz de fazer qualquer progresso sem a ajuda dos seus pais. Ambos os nossos filhos, né? Tem um de 3 e um de 6 anos, ambos precisam de nós. Eles precisam da gente para alimento, para prover educação, prover enfim, os cuidados essenciais. Esse dia estava rolando uma conversa no carro sobre independência. Paulinha, não sei por que entrou nessa conversa, independência do Brasil. Aí o Dani perguntou o que era independência. Aí eu expliquei para ele, ele falou: olha, eu quero ser independente também. Eu falei: calma, vai chegar a hora um dia. O papai conquistou a independência e tal. Eu explicando, mas hoje não, hoje você é dependente, glória a Deus, querido. Irmãos, a dependência nos faz reconhecer que não conseguiremos nada sem o Senhor. Nada sem a presença de Deus, sem o cuidado de Deus, sem a provisão de Deus.
Nós podemos até ter uma visão do que pode ser feito, Deus pode nos conceder uma visão ministerial, Deus pode conceder-nos uma visão para a nossa família, para o nosso trabalho, mas nós precisamos reconhecer que não podemos fazer nada sem Ele. É imprescindível a presença do Senhor na nossa caminhada, nos nossos projetos, em tudo. E eu gosto muito quando um grande homem de Deus reconhece isso e deixa registrado nas Escrituras. Quando Moisés, em sua jornada pelo deserto, ele afirma com toda a sua força: eu não vou abrir mão da presença de Deus. Lá em Êxodo 33:15 ele fala: então Moisés declarou: se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Em outras palavras, se Deus não estiver conosco, se a sua presença não for conosco, nós não vamos dar nenhum passo. Nós precisamos, queridos, exercer a nossa dependência diante de Deus, diante do Senhor, em todos os momentos. Não é só quando as coisas parecem difíceis, quando excede a nossa capacidade de agir, mas todos os momentos. Nós precisamos reconhecer: Senhor, Tu és Deus, Tu és poderoso. Senhor, se não for pela Tua presença, se não for pela Tua graça, nós não vamos conseguir. Eu lembro, quando eu era mais jovem, tinha menos cabelo branco, toda vez que eu ganhava uma promoção no trabalho e era ralado, era, puxa vida, esforçado, pessoal agradecendo, parabenizando, é isso aí, tá, muito bem, e eu sempre falava: glória a Deus, Deus é bom. Outro falava: glória a Deus, o Senhor é bom, olha, Deus é maravilhoso, sempre a Deus, reconhecendo a minha dependência, reconhecendo a minha incapacidade de gerar qualquer resultado. Meus irmãos, Davi, naquela luta com o gigante, reparem nas palavras, as palavras proféticas de Davi, quando ele fala, naquele cenário, diante da sua capacidade, dependente, diante da sua fé, meus irmãos. A fé não nos pode deixar independentes, pelo contrário, a nossa fé precisa nos conduzir a um lugar, ao altar de Deus, à presença de Deus. E Davi afirma, em 1 Samuel 17, 45 e 46, quando ele olha para o gigante filisteu, ele fala: você vem a mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E ele continua: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Não era o poder militar, não era o conhecimento, não era a coragem de Davi que iria proporcionar a vitória, mas era reconhecer a sua dependência e declarar para que todos pudessem ouvir que Deus era poderoso e que ele, Davi, dependia do Senhor. Muito sério, meus irmãos. Porque hoje tem se pregado: seja independente, vá lá, confie no seu eu, você pode, né? É assim. Coach, nada contra, né, o método aí, tal, tem gente boa, né, tem estudado, mas você quer ter uma vida plena de vitória na presença de Deus, reconheça que sem Deus você não pode fazer nada. Há um provérbio 21, 31, que nos ensina muito. Diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. É do Senhor. A dependência não é uma habilitação para nossa negligência. Então eu vou ficar aqui de boa. Não, que prova? Não vou estudar. Não, eu dependo do Senhor, é isso, né? Pelo amor de Deus, sem vergonha, isso de jeito nenhum, meus irmãos. É você preparar o teu cavalo, é você fazer a sua parte, é você ser excelente naquilo que você faz, nos estudos, no trabalho, em casa, com a família. É você, e depois, e mesmo fazendo tudo isso, reconhecer: Senhor, sem ti eu não posso nada. Confie menos em você, dependa mais do Senhor. E por fim, queridos, último ponto, é a humildade. Crianças, elas manifestam sem problema algum seu sentimento de fraqueza, de simplicidade, de despretensão.
E a humildade eu considero como um fechamento dessas outras características. É uma manifestação não só interna, mas externa, de nossa fragilidade, da nossa inocência diante deste mundo. Queridos, a humildade não é comprada. Nós falamos aqui, perdão, não lembro quem falou aqui, se for o pastor Fred ou o Lucas ou o Fredinho, mas Deus falou aqui. É uma das canções talvez que nós cantamos. A humildade não é fingida, ela não é maquiada. Eu lembro uma história de uma pessoa, olha como é que é esse mundo, é a história, né, gente? Ela ganhou uma medalha porque da humildade dela. Ela foi lá, usou a medalha, perdeu a medalha de humildade, porque não pode, né, irmão? Deixou de ser humilde. Irmãos, a humildade é o caminho para nós recebermos as promessas de Deus, como Jesus nos ensina em Mateus 5:5. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. A humildade era a condição, meus irmãos, totalmente oposta oposta àquela situação que os discípulos discutiam naquela noite. Eles queriam ser o melhor, eles queriam ser o maior. E Paulo nos afirma, meus irmãos, que é totalmente ao contrário. Filipenses 2:13 nos afirma que não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você. Se nós temos procurado sermos o top one, o melhorzão, irmãos, não é esse o caminho, não é esse o sentimento que Deus tem para nós. Provérbios nos alerta sobre um coração humilde. Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Se aqueles discípulos estavam buscando reconhecimento, né, já estavam buscando errado, mas a palavra de Deus são a recompensa, é a consequência de uma vida humilde. Justamente Deus responde por meio dessas evidências, a riqueza, a honra e a vida. E não podemos deixar de falar de Jesus Cristo, o maior exemplo de humildade. Jesus, em Filipenses, registrado por Paulo, Filipenses 2, dos 5 ao 11, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, Jesus nos mostrou, Jesus já nos ensinou. Ele fez, ele tem propriedade, autoridade para falar sobre humildade, meus irmãos. E essa deve ser a nossa atitude em casa, com o cônjuge, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, pais, né? Puxão de orelha na gente. Nós precisamos ser mais humildes. Essa precisa ser a nossa atitude no ministério. Quebrantamento, dependência do Senhor, no trabalho, nos estudos, no casamento. Precisamos ser mais humildes. Essa palavra é para mim. Essa palavra para o meu coração. A gente prega e o Senhor fala conosco primeiramente. Meus irmãos, e eu encerro com uma história que faz tempo que eu queria encontrá-la e hoje eu achei. Conta-nos a história de um homem que foi nomeado mandarim, que é uma espécie de conselheiro, uma autoridade na China. Envaidecido com a nova posição, ele pensou em mandar confeccionar novas roupas. Seria um grande homem agora, alguém importante. Um amigo lhe recomendou que buscasse um velho sábio, um alfaiate especial que sabia dar a cada cliente o corte perfeito. Depois de cuidadosamente anotar todas as medidas, o alfaiate lhe perguntou há quanto tempo ele era mandarim, ele era aquela autoridade. A informação
era importante para que ele pudesse dar o talhe perfeito à roupa. Ora, perguntou o cliente, o que isso tem a ver com a medida do meu manto? Paciente, o alfaiate explicou. A informação é preciosa. É que um conselheiro recém-nomeado, ele fica tão deslumbrado com o cargo, que anda com o nariz erguido e a cabeça levantada. Nesse caso, eu preciso fazer a parte da frente maior que a parte de trás. Depois de alguns anos, ocupado com o seu trabalho e os transtornos advindos da sua experiência, esse conselheiro torna-se sensato e olha adiante para ver o que vem em sua direção e o que precisa ser feito em seguida. Para esse, eu costuro o manto de modo que fiquem igualadas as partes de frente e de trás. E ele continua ainda. Mais tarde, sob o peso dos anos, o corpo já encurvado pela idade e pelos trabalhos exaustivos, sem falar na humildade que adquiriu pela vida de esforços, é o momento de fazer com que o manto, com que a parte de trás seja mais longa. Portanto, preciso saber há quanto tempo, diz ele, o Senhor está no cargo, para que a roupa lhe assente perfeitamente. O homem saiu da loja pensando muito mais nos motivos que levaram seu amigo a lhe indicar aquele sábio alfaiate. Queridos, pegou a visão, como diria aí, um termo mais gospel, né, Lucas? Nós precisamos, queridos, não ser como os discípulos nessas discussões da igreja, no ministério de quem quer mais, quem sabe mais, quem prega mais, ou no trabalho, quem manja mais, quem tem mais curso, quem tem mais diploma, quem tem mais seguidor. Tem seguidor, né? Olha, quem tem mais visualização. Hoje é assim, queridos. Nós precisamos ser mais humildes. Nós precisamos demonstrar, queridos, que o Senhor, Ele é Deus, Ele precisa estar em evidência, Ele é Senhor, nós somos apenas servos. O Vocari, que é um movimento para despertamento da vocação missionária no Brasil, ele fala de Deus coadjuvantes. Nós muitas vezes queremos protagonizar o agir de Deus, o mover do Espírito. Não, nós somos apenas coadjuvantes. Deixemos que o Senhor apareça, deixemos que o Senhor esteja em evidência e nós sejamos apenas obreiros, servos. Como crianças, queridos. Nós não vamos entrar no reino dos céus se nós não formos como crianças. Pureza, inocência, dependência, vulnerabilidade, humildade. Que esta palavra fale ao seu coração. Fredinho, por favor, vamos fazer um momento de oração. Que esta palavra você possa compartilhar com alguém na tua semana. E que nós possamos buscar a Deus, orarmos como Davi. Senhor, cria em mim, Senhor. Senhor, eu não tenho. Senhor, eu não consigo prover, Senhor. É uma limitação minha. Cria em mim, Senhor. Que nesta noite, ao seu coração, você possa resgatar esta figura da criança, né? Este princípio e ter uma vida, que Deus nos conduza a uma vida humilde, despretensiosa, diante desse Deus que é tão poderoso, que deseja nos usar, mas que requer de nós um coração que dependa dele. Feche seus olhos. Senhor amado, muito obrigado pelo encontro, Senhor, nessa noite. Senhor, que possamos estar diante de Ti, meu Pai. Senhor, nós pedimos perdão, porque em vários momentos da nossa caminhada, Senhor,
Nós queremos ocupar a posição mais importante, a evidência. Nós queremos ser, ó meu Deus, o protagonista do agir do Senhor neste mundo. Mas nós nessa noite pedimos perdão e nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Nós reconhecemos a nossa posição de humildade, de fragilidade. Senhor, nós abrimos mão, Senhor, de fazer valer a nossa vontade, os nossos planos. Nós reconhecemos, ó Pai, que não há nenhum nome nos céus e na terra maior do que o Senhor Jesus Cristo. Nós afirmamos isso hoje. Senhor, nos permita sermos mais humildes no nosso trabalho, mais humildes, Senhor, no ministério, mais humildes em nossas casas. Nos ajuda, Pai, para que assim manifestemos as características do reino de Deus, para que assim manifestemos o caráter de Cristo, onde quer que estivermos, ó Pai. Se que não, ó Pai, venhamos deixar Satanás roubar, Senhor, essa condição de quebrantamento, de pureza, de inocência diante de Deus. Um dia o Senhor vai restaurar por completo, ó Deus, as nossas vidas, e estaremos contigo na glória. Senhor, nós estaremos contigo com os nossos corações completamente puros. Mas até lá, Senhor, nós temos lidado com essas lutas, com essas, ó Pai, adversidades. Mas em Deus nós somos mais do que vencedores. No Senhor nós cremos que as nossas vidas serão transformadas e uma nova vida, um novo corpo nós recebemos, ó Pai. Oh Deus, nós reconhecemos a Ti em todos os nossos caminhos, o que vivemos hoje, as bênçãos, as conquistas, nós glorificamos ao Deus Todo-Poderoso, não a nós mesmos. Não foi por nossa causa, não foi por nossa perspicácia, pela nossa inteligência, mas tem sido e vai ser todos os dias pela glória de Deus em nós, pelo poder de Deus em nós. Ah, Senhor, nos ensina a ser mais humildes. Nos ajuda, Pai. Ah, Senhor, nos derramamos diante da presença de Deus. Ó Pai, transforma o nosso coração, transforma os nossos corpos, transforma a nossa mente, ó Pai, para que sejamos como crianças, ó Pai. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado por esta palavra. Que o Senhor continue falando com a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.